Eu vou começar esse vídeo contando uma coisa de uma das minhas autoras favoritas, que é a Mary Kubica, que fez eu olhar pra ela de um jeito completamente diferente. Ela publicou seu primeiro romance de forma praticamente escondida, só quem sabia era o marido dela. E hoje, mais de 10 anos depois, ela já tem uma carreira consolidada como autora de thrillers, seus livros foram publicados no mundo inteiro, e ela continua sempre lançando e se reinventando dentro do mercado literário. Mas vem cá, será que Mary Kubica vale a pena? Vem descobrir comigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sassá, faz muito tempo que eu não apareço aqui, mas literalmente a minha vida estava uma loucura. Eu acabei de mudar, então a gente agora tem um cenário totalmente diferente, tudo muito diferente, então agora vocês vão se acostumar com essa vista atrás de mim, e que, assim, tá a mesma, tá, mas não tá. Então, fica aí pra vocês olharem e também se divertirem junto comigo. Hoje eu vim contar pra vocês sobre a Mary Kubica, que é uma das minhas autoras favoritas e uma das pessoas que escreveu um dos meus livros favoritos da vida, que se chama A Outra. Mas antes de eu contar pra vocês sobre os livros dela, quem que é a Mary Kubica? Ela é uma autora norte-americana conhecida principalmente por escrever livros de thrillers e suspense. Ela estudou no Miami University, lá em Ohio, e ela se formou em História e Literatura Americana. E antes dela se tornar escritora, ela foi professora dentro da matéria de História. E eu acho essa informação muito interessante, porque ela não teve aquele sonho de criança, de eu quero ser escritora. Não, primeiro ela foi professora e depois a escrita foi acontecendo de forma natural e ela se descobriu ali nesse meio. Quando ela escreveu o seu primeiro livro, que é o The Good Girl, que veio aqui pro Brasil como uma garota perfeita, ela não saiu contando pra todo mundo, e eu acho que ela fez muito bem, porque a gente sabe que quanto mais a gente abre a boca, mais inveja a gente atrai pra gente. Então ela conta que ela escreveu esse livro em segredo e que o seu marido era uma das poucas pessoas que realmente sabiam o que ela estava fazendo. E esse livro ele acabou virando, conforme eu já adiantei, A Garota Perfeita aqui no Brasil, publicado pela editora Planeta, e ele foi lançado no ano de 2014. E esse livro ele é completamente importante para a carreira dela, porque ele foi o pontapé inicial. A história acompanha Mia Dennett, uma garota que desaparece e depois ela conhece um homem numa conversa de bar. Só que a história ela não é contada de maneira completamente linear. A gente acompanha diferentes perspectivas e diferentes momentos da história. Isso já apresenta uma característica muito incrível da escrita da Mary Kubica. Ela gosta de controlar a informação que chega até o leitor. Você sabe de algumas coisas, mas não sabe necessariamente tudo. E quando chega uma nova perspectiva ou uma nova informação, aquilo pode mudar completamente a maneira como você estava enxergando a situação que você está lendo. Se eu tivesse que explicar a Mary Kubica para alguém que vai ler ela pela primeira vez, a palavra que eu definiria isso seria desconfiança. Você começa uma história e em algum momento percebe que provavelmente não tá tudo certo. Os livros dela passam por diferentes situações: desaparecimentos, crimes, relações familiares, segredos, pessoas que escondem coisas umas das outras. Mas eu não diria que existe uma fórmula certa para todos os livros, sabe? E isso é importante, porque quando alguém me pergunta, será que eu vou gostar de Mary Kubica? Minha resposta não é simplesmente sim ou não. Depende do tipo de thriller que você aí do outro lado gosta. Se você tá esperando um thriller frenético, em que acontece uma coisa absurda a cada 3 páginas, talvez nem todos os livros da Mary Kubica sejam exatamente do jeito que você quer. A atenção dela muitas vezes vem da informação, de você saber que tem alguma coisa errada, de perceber que você tá escondendo alguma coisa, de tentar entender como duas histórias aparentemente separadas estão relacionadas. Ao longo dos anos, a Mary Kubica publicou diversos thrillers e diversos deles chegaram aqui no Brasil. Uma Garota Perfeita, Não Chore Não, A Desconhecida, A Outra e o último publicado agora em 2026, que se chama Procura-se Aquela Garota. Todos eles publicados pela editora Planeta. Só um adendo que eu resolvi aparecer aqui na edição para falar para vocês que esse livro também foi lançado esse ano e ele se chama Não É Ela e foi publicado pela Dark Side Books. Esse livro, ele é inspirado em um caso real e olha que ele tá na minha TBR e eu preciso muito ler ele em breve. Agora, depois de tanto falar dessa autora, o que eu acho que vale a pena? Primeiro, ela sabe criar dúvida na cabeça do leitor. Segundo, ela sabe trabalhar com personagens que não entregam tudo de cara. Terceiro, eu gosto dessa sensação de quebra-cabeça que você constrói junto com a história. Pra mim, um bom thriller não precisa necessariamente fazer eu acertar o final. Às vezes eu até prefiro errar. O importante
é eu olhar pra trás e pensar, tá, tinham elementos ali que fariam eu acertar, mas ela conseguiu me enganar para que eu não acertasse. Agora, obviamente, Mary Kubica e todos os outros autores que eu já trouxe aqui, eles não vão funcionar para muita gente como eles vão funcionar também. Mas, se você gosta de um ritmo muito acelerado, talvez algumas histórias dela possam parecer lentas demais em determinados momentos. E quanto mais você lê o gênero, logicamente fica mais fácil você perceber algumas estruturas narrativas. Agora, se você não leu nada da Mary Kubica e você quer começar, você pode começar pelo início, com A Garota Perfeita. Agora, se você quiser alguma coisa mais recente, você pode ler o último dela, que é o Procura-se Aquela Garota, que tá na minha TBR e ele é um tópico sensível pra mim. E agora, se você já leu um, você pode procurar um baseado dentro da história que você já leu dela. Mas um que eu digo que é imperdível e que todo mundo precisaria ler é o A Outra. Esse daí é aquela leitura que você não pode perder, sabe? Ele é frenético, ele te deixa maluco, ele começa meio morno, mas passou ali de um momento específico, ele fica uma loucura e, assim, é um bicho de 7 cabeças e ele é, assim, ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. Esse livro eu enalteço porque ele é sensacional. Então, chegou a hora do nosso veredito. Será que Mary Kubica vale a pena? Pra mim, sim. Principalmente se você gosta de suspenses focados em relações entre personagens e aquela sensação de que tem alguma coisa escondida ali na história. E tem uma coisa que eu gosto ainda mais quando eu conheço um autor. Lembrar que antes de existir uma carreira, existia apenas uma pessoa escrevendo sem compromisso uma história sem sequer saber se algum dia essa história seria publicada. E com a Mary Kubica foi assim. Um livro escrito em segredo. E aquele livro começou sendo o pontapé da fama dela, da história dela, até hoje. Agora eu quero saber de você. Você já leu Mary Kubica? Você gosta dos livros dela? Se sim, me fala qual você mais gostou, qual você menos gostou e qual você recomendaria também pra galera, né, que quer ler mais sobre ela. E se você gosta desse tipo de vídeo, em que a gente não fala só sobre um livro, mas a gente conhece o autor, entende a obra e decide se vai colocar na sua TBR, deixa o seu like, se inscreve aqui no Bookismo e também compartilha com seus amigos. É muito importante a nossa comunidade estar crescendo cada vez mais, ainda mais agora que a gente está com 500 inscritos e eu tô muito feliz com essa conquista. Porque por aqui a gente lê, a gente pesquisa e a gente principalmente surta sobre as histórias que a gente lê. Não esquece também de ativar o sininho, porque toda vez agora que eu publicar vídeo, que eu prometo pra vocês que vai ter toda semana, vocês vão receber aí. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!